Meus irmãos, queridos capelães, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos, neste momento, ministrando a aula número 6 do curso de capelão. Esta é a primeira parte da aula 6, porque logo vem a parte 2. O assunto a ser tratado hoje é missões. É um assunto profundo, extenso, porque existem vários tipos de missões. E o capelão é um missionário. Na prática, é um missionário. Existem várias missões. A função de capelão é uma função nobre. É uma função importante. Se recomenda aos capelães zelar por esse nome e zelar por essa função. Zelar pela imagem. O que significa isso de zelar pela imagem do capelão? É você estar sempre em crescimento. Não é porque fez o curso de 20 dias, que já isso é suficiente. Não. Como eu falei na aula anterior, um curso de capelão dura mais de 2 anos. Agora, isso aí fica a critério do capelão estar sempre em crescimento, sempre estudando, sempre fazendo cursos que aparecem na área relacionada, estar fazendo, está crescendo sempre. A Bíblia nos recomenda crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É 2 áreas que não pode faltar na vida do capelão, o conhecimento e a graça. O conhecimento vem por meio da leitura, por meio do estudo, por meio dos cursos, e a graça vem por meio da oração. O capelão evangélico, ele tem que ser diferenciado, diferente de outros capelães, porque tem os que não são evangélicos. Então, o capelão evangélico, ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ter profundo conhecimento bíblico, mas também tem que ter vida de oração. Vida de oração, não é uma oraçãozinha curta, é vida de oração. Isso é o que se chama crescer na graça e no conhecimento. Agora, vamos entrar aqui em matéria. Pois bem, missões, evangelismo e evangelização. Escute bem o que eu vou explicar. Missões, eu já falei que no nosso meio existem vários tipos de missões. Ensinar é uma missão, evangelizar é uma missão, presidir ou coordenar ou liderar, tudo isso são missões. Agora, evangelismo e evangelização não é a mesma coisa. Isso fique claro. Não é a mesma coisa. Talvez algumas pessoas pensem que evangelismo e evangelização é igual. Eu vou explicar, para deixar isso bem claro. Evangelismo é o lado teórico. Evangelismo se faz dentro de 4 paredes. Eu disse dentro de 4 paredes. Pastor Bento, isso está errado. Não, não está errado não. É que eu ainda não terminei de explicar. Eu vou terminar. Evangelização se faz fora da igreja. Evangelismo se faz dentro da igreja. Evangelização se faz na prática, na rua, em contato com as pessoas não crentes. É lá que se faz evangelização. Evangelismo se faz no púlpito da igreja. Eu quero, inclusive, recomendar aos meus ouvintes, eu estou sempre ensinando, seja neste curso, em outros cursos, através das minhas lives no Facebook, através dos grupos de WhatsApp, mandando mensagens. Um conselho. A pessoa tem que saber ouvir, tem que saber interpretar, porque de repente a pessoa julga rápido, de início, e julga mal o outro nem está errado, mas você já está dizendo que o outro está errado. Eu tenho recebido várias repreensões de pessoas que dizem que eu estou errado. Eu acho que seria mais bonito e mais prudente a pessoa dizer assim: Pastor Bento, eu não entendi a sua mensagem. Você pode explicar em outras palavras? Posso.
Por exemplo, quando eu falei que evangelismo se faz dentro de 4 paredes, é muito provável alguém vir para cima de mim e dizer: você está errado, evangelismo se faz na rua. Não, eu repito, eu não estou improvisando, não estou. Eu falei, eu repito e mantenho o que eu disse: evangelismo se faz dentro de 4 paredes. Evangelismo se faz no púlpito da igreja. Evangelização, eu vou dizer isso aqui, vou repetir. Se alguém disser que eu estou errado, vou repetir, vou manter o que eu estou falando. Evangelização se faz na rua, em contato com pessoas não crentes. Evangelismo é curso. Evangelismo é instrução. Evangelismo é a formação dos evangelizadores. É cursos, é instrução. É preparação de material de apoio. É a gerência, é a administração. Agora, evangelização é outra coisa, deve ter. Então, queridos, uma base administrativa de missões deve ter, toda igreja deve ter. Se não tem, deve ter. Uma secretaria de missões, um departamento de missões. Então, na parte interna estão os administradores, os que lideram, os que organizam, os que coordenam. E na parte externa estão os campos brancos. Em alguns lugares, cada igreja, cada lugar, cada cidade dá um nome para essas missões externas. Tem alguns que chamam campos brancos. Está certo. Outros chamam cultos nos lares. Outros chamam evangelismo pessoal. Outros chamam cruzadas, novas igrejas, fundação de novas igrejas, visitas nos hospitais, cárceres, asilos, internados, meninos de rua, creches e outros. Então aí estamos tratando de missões externas, né? O que as pessoas chamam de evangelismo pessoal, a palavra correta seria evangelização pessoal. É a palavra mais correta. Mas, como eu sempre tenho dito, na própria Bíblia é comum se usar uma palavra substituindo outra. Não é que é errado, simplesmente é preciso ter o entendimento de saber que uma palavra está sendo usada para representar outra. Isso é comum demais em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Pois bem, falando de missões regionais, que são os campos brancos, novas congregações, grupos de apoio evangelístico, cruzadas, entre outros, né? Isso aqui é muito importante. O versículo base, lema para esta aula deveria ser Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse que há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo e me sereis testemunha em todas as nações, começando por Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o nosso lema, né? Então, os campos brancos são as missões regionais. À medida que vai saindo de Jerusalém, que vai saindo da igreja local, do seu bairro ou da sua cidade, vai se estendendo por outras regiões. Essas missões podem abrir novas congregações. Para isso, tem que ser criado um grupo de apoio evangelístico, ok? Então, existem muitas formas, né? Cruzadas, forma pessoal, existem várias formas, né? Pois bem, falando de missões transculturais, aqui é um assunto que precisa bastante tempo para explicar, né? Missões transculturais é uma coisa que precisa um treinamento desde casa, né? Aí está a referência que eu acabei de citar, Atos capítulo 1, versículo 8. Missões transculturais é um assunto muito sério. Muitos missionários têm sido enviados para fazer missões transculturais sem a devida preparação. Eu mesmo, quando eu fui enviado para a Venezuela, eu fui para a Venezuela no dia 4 de janeiro de 1999. Eu já era formado em teologia naquela época, em teologia. Que, meus irmãos, a formação teológica é uma coisa teórica. Tem gente que conhece muito de teologia e nada mais de teologia. E aí, na vida prática, no dia a dia, deixa a desejar em tudo. Embora saiba até o nome dos anjos, né? A estatura dos anjos, sabe tudo lá do céu e daqui da terra não sabe, né? Quando eu fui para a Venezuela, eu não estava preparado para ser missionário em Venezuela. E essa é uma das razões que me levou a sofrer bastante. Me levou a sofrer.
Não adianta estender a culpa para A ou para B. Eu não estava preparado, só isso. Ah, pastor Bento, mas eu fiquei sabendo que você fez um curso de missões antes de ir para a missão. Eu fiz um curso teológico, eu estudei missões, eu estudei teologia, eu estudei as doutrinas fundamentais, eu já era formado, já tinha o curso da ETAD na época, já tinha o curso do IBAD, já era bacharel, já tinha tanta formação teológica, mas apenas formação teológica. Eu não estava preparado para fazer missões transculturais. É outro terreno, é outro assunto, meus irmãos, é outra cultura. Então, é muito importante conhecer de missões transculturais. Para isso, existem livros. Existem livros. Eu vou fornecer para você um livro que se chama A Forma Correta de Fazer Missões. Vou fornecer para você. Ainda não enviei, já era até para mim ter enviado. Mas eu estou com ele aqui prontinho no computador, eu vou enviar. A Forma Correta de Fazer Missões. Ele trata sobre isso. Ele trata sobre vários aspectos da obra missionária. Entre esses aspectos, trata sobre a missão transcultural. Isso tem a ver com treinamento desde casa, preparação espiritual, formação bíblica e teológica, formação sociocultural. Na aula passada, eu falei uma breve introdução sobre a sociologia. E eu falei que o missionário deve conhecer de sociologia, porque tem a ver com o estudo, pesquisas, investigação a respeito das culturas, a respeito dos comportamentos de outros povos. Formação sociocultural, as diversas culturas e costumes. Eu tivesse tempo aqui, eu ia contar para vocês, vocês iam até rir, porque na verdade dá para rir. Eu ia contar para vocês tantas experiências de missionários nossos que passaram por coisinhas nas missões transculturais pelo fato de não estarem preparados, não foram. As lideranças mandam missionários para o campo missionário sem estar preparado, irmão. Isso acontece demais. E o pior, de um em um, que eu vou voltar a falar sobre isso de um em um. No meu livro, eu faço uma recomendação para os secretários de missões aprender algo com o anticristo. O anticristo também serve de professor para os líderes de missões. Como que o anticristo? Você sabe que o anticristo, quando vier governar o mundo, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado com o falso profeta. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou de 2 em 2, ele nunca enviou de 1 em 1, mas as igrejas sim enviam missionário de 1 em 1. Precisa aprender algo com o anticristo. Eu costumo dizer que até com o diabo a gente tem algo para aprender, irmãos. Não, pastor Bento, eu não creio que o diabo tenha nada bom para a gente aprender. Tem a unidade. Você sabia que o reino das trevas, os demônios não se dividem? Satanás é o chefe principal e os demônios respeitam a ele, obedecem a ele, se submetem a ele e são unidos, sabia? Ou você acha que um demônio vai brigar com o outro? É mais fácil um pastor brigar com outro, é mais fácil um profeta bater no outro profeta, é mais fácil um sacerdote botar um profeta na prisão, bater nele, espancar ele, do que um demônio espancar outro. Você não vai ver nunca um demônio espancando outro demônio, irmão. Você não vai ver nunca um demônio falando mal do outro demônio, irmão. Não, é mais fácil você ver um capelão falando mal do outro capelão, espancando outro capelão, tratando mal outro capelão. É um pastor falando mal do outro pastor, espancando outro pastor, maltratando, botando debaixo dos pés. Mas um demônio maltratando o outro, não. Os bichinhos são unidos e se respeitam entre eles. Eles não respeitam nós, eles tratam mal a nós, mas entre eles se respeitam, a classe deles. Você entendeu agora? E esse negócio de fazer missão individual é típico da nossa igreja. Mandar missionário para o campo de 1 em 1. Isso está errado. Pergunta para o anticristo se está certo. Pergunta se ele vai vir sozinho. Não está certo, irmão. O correto é de 2 em 2. No mínimo, era para ser mais. É para ser em equipe. Não é de 2, só de 2 em 2. Mas Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Está na Bíblia. É só você ver lá que está na Bíblia. Não estou inventando nada. Está na Bíblia. Mas o correto era uma equipe maior. Não somente 2. Mais. Se tiver a possibilidade de mandar de 3, de 4, de 5, é melhor. Porque ninguém é completo, irmão. Um médico cirurgião pode ser um bom médico, pode ser um bom cirurgião, mas quem aplica anestesia no paciente é o anestesista, não é o cirurgião. Porque cada um tem uma função. Na obra ministerial,
um pregador, um obreiro, um líder, pode ser um bom teólogo, pode ser um bom mestre, ele pode ter uma habilidade, um conhecimento profundo, mas ele não é especialista em tudo. Eu, por exemplo, eu me desenvolvo bem no discipulado, eu amo ensinar, eu me deleito em ensinar. Mas no evangelismo não sou tão bom, admito, reconheço, não sou tão produtivo no evangelismo. Então eu, para poder fazer um trabalho ministerial, eu preciso de um evangelista do meu lado, definitivamente. E eu conheço missionários evangelizadores que são produtivos até demais na obra missionária. Ganhadores de almas, que conseguem trazer pessoas do mundo para a igreja, mas não conseguem pastorear, porque quando a pessoa já está na igreja, ele trata mal e espanca a pessoa. Então, esse missionário que é produtivo na evangelização, ele precisa ter ao lado dele um pastor. E não é todo pastor que é mestre. Era bom que fosse mestre o pastor. Também não é obrigado a ser mestre. Obrigado não é. Porque o que faz um pastor não é ele ser um intelectual, é o cajado. O pastor precisa ser líder, conquistar, aconselhar, orientar, guiar. Agora, se ele for mestre, melhor ainda. Tem pessoas que são mestres excelentes no ensino, mas não são pastores, ou seja, não sabem guiar, apacentar, embora são mestres. E tem pregadores que são bons pregadores, mas não ganham almas, não evangeliza, não ensina, mas são bons pregadores, produz alegria nos ouvintes, faz show e por aí vai. Então, meus irmãos, ninguém é completo em tudo, nós precisamos uns dos outros, definitivamente, ok? Pois bem, aqui, depois da formação sociocultural, eu coloquei apoio moral e espiritual. Muitas vezes, um missionário é enviado para o campo e lá ele sofre, ele come o bocado que o diabo amassou, precisando de alguém que dê uma palavra a favor dele, e não tem. Não tem. A falta de apoio moral. Apoio moral, porque às vezes ele até tem apoio financeiro, a igreja que enviou manda seu salário direitinho, na data certa, não falha, apoio financeiro. Na base missionária, na igreja, a igreja mãe que enviou, tem um grupo de intercessores orando, isso é apoio espiritual, orando pelo missionário, isso aí está bem, mas falta apoio moral. Que apoio moral? É alguém que quando se inteira, quando sabe que o missionário está sendo atacado, golpeado, chega lá e dá uma palavra por ele. Quando eu estava em Venezuela, eu recebi a visita do pastor Antônio Vieira, grande amigo. E embora ele não foi enviado pela igreja, ele foi por conta própria, me visitou, e eu apresentei ele e disse para a igreja: igreja, esse homem aqui está aqui representando a minha liderança. Irmão do céu, vocês não têm ideia como a minha moral se elevou naquela igreja. O respeito dos irmãos pela minha pessoa melhorou um absurdo, vocês não têm ideia. Isso é uma experiência que eu tenho para contar. A presença do pastor Antônio Vieira, que embora foi por conta própria, não foi exatamente em uma missão da igreja, foi me visitar, em forma pessoal, decisão pessoal. Irmãos, me ajudou muito, fiquei muito feliz. E a minha história na igreja local mudou. Os irmãos passaram a me respeitar, disse: esse homem não está só, esse homem está amparado, esse homem tem alguém que vela por ele. Isso se chama apoio moral. Eu devo esse favor ao pastor Antônio Vieira, da cidade de Imperatriz. Me ajudou muito. Não, e ele deu uma palavra no púlpito, ele deu uma palavra a meu favor, irmão, que até hoje eu estou alegre, até hoje eu me emociono com isto. Uma coisa maravilhosa. Então, missões é isso, irmão. Missões é isso aí. Todos nós precisamos uns dos outros. Continuando aqui, falando da formação do missionário, tem a formação ministerial, que é quando ele passa por um seminário e vai receber instruções, etc. O missionário deve ser instruído sobre todas e cada uma das funções eclesiásticas. Tem missionário que não sabe fazer uma apresentação de criança, que não sabe fazer um batismo em águas. Tem missionário que não sabe fazer um serviço fúnebre. Tem missionário que não sabe fazer um casamento, oficializar um casamento eclesiástico. Por que não sabe? Porque não foi treinado, não foi preparado, não foi instruído. Vai fazer a obra de Deus, a sabedoria o Espírito Santo dá. Não, irmãos, essa não é uma atitude espiritual. O missionário tem que passar por um seminário, ou seja, uma escola de preparação ministerial. Não é só enviar e dizer: vai lá e te vira e deixa Deus usar. Não, tem que passar por uma preparação. A preparação espiritual tem a ver com oração
e jejum. Isso é uma coisa que o missionário vai fazer a sua parte de forma individualizada. Responsabilidade pessoal, treinamento prático no dia a dia, nas atividades dentro e fora da igreja. Falando da igreja local, a fase de treinamento. A igreja deve treinar os seus missionários antes de enviar ao campo. Não é só dizer, vai, eu conheço pessoas que foram ao campo missionário, irmãos, voltaram em seguida, sem nenhum resultado, nem começaram. A igreja invertiu, pagou passagens, dependendo da distância, até passagem de avião, invertiu em cursos, porque os cursos, todo curso tem um custo, viu, irmão? No dia que você fizer um curso grátis, não diga que foi grátis, diga que alguém pagou por você, não existe nada grátis. Eu fiz um curso grátis, não foi grátis, você não pagou, alguém pagou. Alguém pagou, não existe nada grátis. Se você não pagar, alguém vai pagar, mas alguém está pagando. Então a igreja inverte na administração de um curso para a formação do missionário, só que ele vai e chega lá, volta em seguida. Volta. No meu caso, da turma que foi comigo para o campo missionário, teve um que voltou em seguida, até hoje ninguém tem nem notícia dele, mas a igreja invertiu nele. A igreja desembolsou dinheiro, e voltou. Até hoje ninguém sabe nem se está vivo ou se já morreu, ninguém sabe nem notícia dele. Então, meus irmãos, missões é um negócio que exige muita sabedoria, muita prudência no manejo, ok? Queridos, vamos parar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar falando de missões.